Anos após o término, o médico viu a mulher que amou e descobriu que tinha um filho com ela. Antes de começar essa história emocionante, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta aí de onde você está assistindo. Agora vamos ao início dessa trama que vai mexer com seu coração. A chuva batia forte nas janelas do Hospital Santa Cruz, em São Paulo. Era uma terça-feira comum de abril, daquelas em que o céu cinza parecia refletir o peso da rotina. No 10º andar, dentro de um consultório impecavelmente organizado, o Dr. Renato Azevedo revisava prontuários com a mesma precisão cirúrgica de sempre. Aos 41 anos, ele era considerado um dos cardiologistas mais respeitados da cidade. Suas mãos salvavam vidas. Seus diagnósticos eram certeiros, sua reputação era impecável. Mas por trás daquela fachada de sucesso, havia um homem profundamente solitário. Renato morava sozinho em um apartamento moderno na Vila Olímpia. As paredes brancas, os móveis minimalistas e a ausência de fotografias contavam a história de alguém que havia escolhido a carreira em detrimento de tudo o mais. Ele acordava às 5 da manhã, corria 10 quilômetros, tomava café sozinho e seguia para o hospital. A rotina era sempre a mesma, previsível, segura, vazia. Naquela tarde, enquanto assinava o último laudo do dia, Renato permitiu-se um momento raro de distração. Seus olhos pousaram na gaveta inferior da escrivaninha, onde guardava uma caixa de madeira que não abria há anos. Dentro dela, cartas antigas, uma foto desbotada e um bilhete amarelado pelo tempo. Tudo o que restava de Clara Mendes. O nome ainda doía como uma ferida mal cicatrizada. Ela havia sido o grande amor de sua juventude, a mulher que o fez acreditar que era possível conciliar sonhos e afeto. Eles se conheceram na faculdade, quando ele cursava medicina e ela pedagogia. Clara era tudo o que Renato não era. Espontânea, calorosa, cheia de vida. Ela ria alto, dançava na chuva, acreditava em finais felizes. Ele se apaixonou perdidamente. Mas o amor não foi suficiente. Quando Renato recebeu a proposta para uma residência em cardiologia nos Estados Unidos, ele viu a chance de construir a carreira que sempre sonhou. Clara pediu para irem juntos, ou ao menos para esperarem um pouco mais. Ele disse que não podia perder aquela oportunidade. Ela disse que não podia viver esperando alguém que não a colocava em primeiro lugar. A discussão foi dura. As palavras foram afiadas e o término foi inevitável. Isso aconteceu há 8 anos. Desde então, Renato nunca mais se permitiu amar ninguém. Construiu muros ao redor do coração, mergulhou no trabalho e convenceu-se de que havia feito a escolha certa. Mas em noites como aquela, quando a chuva caía e o silêncio do apartamento era ensurdecedor, ele se perguntava se o sucesso valia a solidão. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a doutora Flávia, colega do pronto-socorro. Renato, preciso de você aqui embaixo. Emergência pediátrica. Criança com histórico cardíaco, quadro instável. Os pais estão desesperados. Ele suspirou, guardou os prontuários e desceu para o pronto-socorro. O corredor estava movimentado, cheio de macas, enfermeiros correndo de um lado para o outro. O cheiro característico de álcool e desinfetante no ar. Renato caminhou com passos firmes até a sala de emergência número 3. Flávia o esperava na porta com uma expressão tensa. É um menino de 7 anos. Crise respiratória aguda. Histórico de sopro no coração. A mãe está dentro, muito abalada. Renato assentiu e empurrou a porta. O que ele viu nos segundos seguintes fez o mundo ao seu redor desacelerar. Ali, ao lado da maca onde um menino pequeno lutava para respirar, estava Clara. A mesma Clara que ele amou. A mesma Clara que ele deixou partir. Só que agora, 8 anos depois, ela estava diferente. O cabelo mais curto, o rosto marcado por uma maturidade que não existia antes, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela ergueu o olhar e o viu. Por um instante, o tempo parou. Os olhos dela se arregalaram. A boca se abriu em choque silencioso e então ela desviou o rosto como se a visão dele queimasse. Renato sentiu o peito apertar, mas forçou-se a manter a compostura. Ele era um médico. Tinha um paciente à sua frente. Não podia vacilar. Boa tarde. Sou o Dr. Renato Azevedo, cardiologista. Vou examinar seu filho agora. Clara não respondeu. Apenas segurou a mão do menino com mais força, como se temesse que ele fosse desaparecer. Renato se aproximou da maca e olhou para o garoto. Ele era pequeno, magro, com a pele pálida e os lábios levemente azulados pela falta de oxigênio. Mas o que mais chamou a atenção de Renato foram os olhos.
Grandes, castanhos profundos. Olhos que ele conhecia bem. Olhos que via no espelho todos os dias. O menino o encarou com uma mistura de medo e esperança. Você vai me curar, doutor. A voz era fraca, mas carregada de confiança. Renato sentiu algo se partir dentro dele. Ele colocou a mão no ombro do garoto e sorriu com uma ternura que não sabia mais ser capaz de sentir. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Como você se chama? Miguel. O nome ecoou na mente de Renato como um trovão distante. Miguel. Ele olhou para Clara, que mantinha os olhos fixos no chão, as lágrimas escorrendo em silêncio. E então, enquanto ausculta o coração do menino, Renato percebeu algo que o fez tremer por dentro. O formato do rosto, o jeito de sorrir, a covinha no queixo, tudo naquele garoto era familiar. Tudo naquele garoto era dele. O exame foi rápido, mas pareceu durar uma eternidade. Renato pediu uma série de exames complementares. Ajustou a medicação e garantiu que Miguel fosse transferido para uma ala de observação mais confortável. Durante todo o procedimento, ele evitou olhar diretamente para Clara. Não porque não quisesse, mas porque sabia que se o fizesse, desmoronaria ali mesmo. Quando finalmente terminou, ele saiu da sala e encostou-se na parede do corredor, respirando fundo. As mãos tremiam. A mente estava em turbilhão. Aquele menino. Aqueles olhos, aquele sorriso. Não podia ser coincidência. Flávia se aproximou preocupada. Renato, você está bem? Ficou pálido. Ele acenou que sim, mas não conseguiu disfarçar o tremor na voz. Estou bem. Só te preciso de 1 minuto. Ela hesitou, mas acabou se afastando. Renato fechou os olhos e tentou organizar os pensamentos. 8 anos. Clara tinha desaparecido de sua vida há 8 anos. E agora reaparecia com um filho de 7 anos. As contas batiam. O coração dele batia descompassado. Ele precisava de respostas. Meia hora depois, quando Miguel já estava estabilizado e dormindo sob efeito de sedativos leves, Renato voltou ao quarto. Clara estava sentada ao lado da cama, segurando a mão do filho, cantarolando baixinho uma canção de ninar. A cena era tão íntima, tão cheia de amor, que Renato sentiu uma pontada de dor no peito. Ele bateu levemente na porta. Clara ergueu os olhos e dessa vez não desviou. Havia algo naquele olhar. Medo, raiva, tristeza, talvez tudo isso junto. Ele vai ficar bem, disse Renato, mantendo o tom profissional. Os exames mostraram que o sopro é leve, controlável com medicação, mas vou precisar acompanhá-lo nos próximos meses. Clara assentiu, mas não disse nada. O silêncio entre eles era pesado, carregado de palavras não ditas. Renato deu um passo à frente, hesitante. Clara, faz quanto tempo? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. 8 anos, Renato. Faz 8 anos desde a última vez que nos vimos, eu sei. Eu pensei em você. Muitas vezes ela soltou uma risada amarga sem humor. Pensou? Que bom. Eu também pensei em você. Todos os dias. Especialmente quando descobri que estava grávida. E você já estava do outro lado do mundo, vivendo seu sonho. As palavras caíram como bombas. Renato sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Grávida, ela estava grávida. E ele não sabia. Ou melhor, ele nunca teve a chance de saber. Clara, aquele menino. Miguel, ele é... Ela o interrompeu, a voz firme, mas trêmula. Ele é meu filho. Meu. Eu criei ele sozinha. Eu acordei de madrugada quando ele tinha febre. Eu ensinei ele a andar, a falar, a ler. Eu trabalhei em 2 empregos para pagar as contas. Eu fui mãe e pai ao mesmo tempo. Então não venha agora, depois de 8 anos, me fazer perguntas que você não tem o direito de fazer. Renato sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou que caíssem. Ele merecia aquilo. Merecia cada palavra dura, cada olhar de desprezo. Mas ainda assim precisava saber. Eu tinha o direito de saber, Clara. Você deveria ter me contado. Ela se levantou, os punhos cerrados, a voz baixa, mas carregada de emoção. Contar? Contar como, Renato? Você me deixou. Você escolheu sua carreira. Você disse que não tinha tempo para compromissos. E quando descobri que estava grávida, você já estava nos Estados Unidos postando fotos de jantares elegantes e conferências internacionais. Eu tentei te ligar. Mandei mensagens. Você nunca respondeu. Renato sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Ele se lembrava vagamente de algumas ligações perdidas, de mensagens que ignorou porque estava ocupado demais, focado demais em construir sua carreira.
Ele havia sido um covarde, e agora estava pagando o preço. Eu sinto muito, murmurou a voz quebrada. Eu sinto muito por tudo. Clara limpou as lágrimas com as costas da mão e voltou a sentar-se ao lado de Miguel. Seu arrependimento não muda nada, Renato. Não devolve os anos que perdi. Não apaga as noites em que chorei sozinha. Não traz de volta o pai que meu filho nunca teve. Renato quis dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vieram. Ele apenas ficou ali de pé, observando a mulher que amou e o filho que nunca conheceu. E pela primeira vez em 8 anos, o Dr. Renato Azevedo, o cardiologista brilhante e bem-sucedido, sentiu-se completamente perdido. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Renato. Ele não conseguia dormir. Não conseguia se concentrar no trabalho, não conseguia parar de pensar em Miguel. O menino havia sido transferido para observação domiciliar, mas Renato insistiu em acompanhar o caso pessoalmente. Ele sabia que Clara não queria vê-lo, mas usou a desculpa profissional para se manter presente. Na primeira visita à casa de Clara, Renato sentiu o coração apertar. Era um apartamento simples em Pinheiros, pequeno, mas aconchegante. As paredes eram decoradas com desenhos infantis, fotos de Miguel em diferentes idades e uma estante cheia de livros. Havia vida ali. Calor. Amor. Tudo o que faltava no apartamento vazio de Renato. Clara o recebeu com frieza, mas permitiu que ele examinasse Miguel. O menino, por outro lado, ficou animado ao ver o doutor. "Você voltou", exclamou sorrindo. "Minha mãe disse que você ia cuidar de mim?" Renato sorriu, sentindo o peito aquecer. "Claro que voltei. Prometi que ia te ajudar, lembra?" Miguel assentiu entusiasmado. Renato fez o exame de rotina, verificou os batimentos cardíacos, ajustou a dosagem do medicamento. Mas o que realmente queria era conversar com o garoto, conhecê-lo, descobrir quem ele era. "E aí, Miguel, o que você gosta de fazer?" O menino abriu um sorriso largo. "Eu gosto de ler. Minha mãe é professora. Então ela sempre traz livros para mim. Meu favorito é sobre dinossauros. Você sabia que o Tiranossauro Rex tinha dentes do tamanho de bananas?" Renato riu, genuinamente divertido. "Não sabia, não." "Você é muito esperto. Minha mãe diz que eu puxei ela", respondeu Miguel orgulhoso. "Mas eu também gosto de futebol. Torço pro Corinthians. E você, doutor, torce para quem?" Renato hesitou. Ele nunca foi muito de futebol, mas não queria decepcionar o garoto. "Também torço pro Corinthians." Mentiu. E viu os olhos de Miguel brilharem. "Sério? Que legal. Quando eu melhorar, a gente pode assistir um jogo junto?" Renato sentiu um nó na garganta. Aquele menino tão inocente, tão cheio de vida, não fazia ideia de quem ele realmente era. E Renato não sabia se algum dia teria coragem de contar. "Claro, Miguel. Seria um prazer." Clara, que observava tudo da porta, cruzou os braços e interveio. "Miguel, vai lá pro seu quarto descansar um pouco. O doutor já terminou." O menino fez biquinho, mas obedeceu. Antes de sair, ele se virou e acenou para Renato. "Tchau, doutor amigo." Renato acenou de volta, sentindo o coração partido. Quando Miguel saiu, Clara fechou a porta e encarou Renato com dureza. "Não faça isso", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Fazer o quê?" "Se aproximar dele. Criar laços. Ele já sofreu o suficiente sem ter um pai. Não quero que você apareça agora. Brinque de ser herói por algumas semanas e depois desapareça de novo." Renato deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. "Eu não vou desaparecer, Clara. Eu cometi erros. Muitos erros. Mas agora que sei da existência dele, não vou simplesmente ignorar. Ele é meu filho." Clara soltou uma risada seca. "Agora ele é seu filho? Onde você estava quando ele nasceu? Quando ele deu os primeiros passos? Quando ele perguntou pela primeira vez por que não tinha um pai como os amiguinhos da escola?" Cada palavra era uma facada. Renato sabia que merecia, mas ainda assim doía. "Eu não sabia, Clara. Se eu soubesse..." "Se você soubesse, o quê?" "Teria largado tudo e voltado? Teria aberto mão da sua carreira brilhante?" Ela balançou a cabeça, descrente. "Não minta pra mim, Renato. Você fez sua escolha há 8 anos. E eu fiz a minha." Renato respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Você está certa. Eu fui egoísta. Eu coloquei minha ambição acima de tudo. Mas eu mudei, Clara. Esses 8 anos me ensinaram que sucesso não significa nada quando você está sozinho. Eu construí uma carreira, sim, mas perdi a única coisa que realmente importava. Perdi você, e agora descobri que perdi 7 anos da vida do meu filho."
Clara desviou o olhar, as lágrimas ameaçando cair. Não é tão simples, Renato. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo se resolva. Miguel não sabe quem você é. E eu não sei se estou pronta para contar. Então me deixa provar, implorou Renato. Me deixa estar presente. Me deixa conhecer ele. Não como pai, ainda não. Mas como alguém que se importa. Por favor. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente ela suspirou cansada. Você pode continuar acompanhando o tratamento dele. Mas só isso. Não quero promessas. Não quero ilusões. Se você desapontar ele, Renato, eu nunca vou te perdoar. Renato assentiu, grato. Eu não vou desapontar, eu prometo. Mas enquanto saía daquele apartamento, Renato sabia que reconquistar a confiança de Clara seria a tarefa mais difícil de sua vida, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário. Nas semanas seguintes, Renato se tornou uma presença constante na vida de Miguel. Ele visitava o garoto 3 vezes por semana, sempre com a desculpa de acompanhar o tratamento, mas na verdade estava ali para construir uma relação. Levava livros sobre dinossauros, jogos de tabuleiro, até uma bola de futebol autografada por um jogador do Corinthians que conseguiu através de um paciente. Miguel adorava as visitas. Ele esperava ansiosamente pela chegada do doutor amigo, como o chamava. E os dois passavam horas conversando, rindo, brincando. Renato descobriu que o menino era curioso, inteligente e engraçado. Ele tinha o sorriso de Clara e a teimosia de Renato. Era perfeito. Mas Clara mantinha a distância. Ela permitia as visitas, mas sempre ficava por perto observando, desconfiada. Renato sentia o peso do olhar dela, a barreira invisível que ela erguia entre eles. E ele não a culpava. Ele havia quebrado a confiança dela uma vez. Reconquistá-la seria uma batalha longa. Certa tarde, Renato chegou ao apartamento e encontrou Miguel sentado no sofá, visivelmente triste. O garoto não correu para cumprimentá-lo como de costume. Apenas ficou ali, cabisbaixo, mexendo em um caderno de desenhos. Oi, campeão, disse Renato sentando-se ao lado dele. O que houve? Você parece chateado. Miguel deu de ombros sem olhar para cima. Nada. Renato trocou um olhar com Clara, que estava na cozinha. Ela apenas balançou a cabeça, indicando que não sabia o que havia acontecido. Renato insistiu. Vamos, Miguel. Pode me contar. Somos amigos, lembra? O menino hesitou, mas finalmente falou a voz baixa. Hoje na escola teve uma apresentação do Dia dos Pais. Todo mundo levou o pai, menos eu. Renato sentiu o coração se partir. Ele olhou para Clara, que desviou o rosto claramente emocionada. Miguel continuou, as lágrimas começando a escorrer. Os meninos perguntaram por que eu não tenho pai. Eu disse que minha mãe falou que ele foi embora antes de eu nascer. Aí eles riram de mim. Disseram que meu pai não me quis. Renato sentiu a raiva e a dor se misturarem dentro dele. Ele puxou Miguel para um abraço apertado, sentindo o garoto tremer de soluços. Isso não é verdade, Miguel. Não é verdade. Então por que ele foi embora? Perguntou o menino, a voz abafada contra o peito de Renato. Por que ele não quis ficar comigo? Renato olhou para Clara, que agora estava com as mãos no rosto, chorando em silêncio. Ele sabia que aquele era o momento de contar a verdade. Mas como? Como dizer a um menino de 7 anos que o pai que ele tanto procurava estava ali, ao lado dele o tempo todo? Renato respirou fundo e afastou Miguel delicadamente, segurando o rosto do garoto com as mãos. Miguel, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Mas antes, quero que você saiba que você é um menino incrível. Você é esperto, corajoso, gentil, e qualquer pai seria sortudo em ter um filho como você. Miguel fungou, limpando as lágrimas. Você acha? Eu tenho certeza. Renato olhou para Clara pedindo permissão silenciosa. Ela hesitou, mas finalmente assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Renato voltou a olhar para Miguel. Miguel, seu pai não foi embora porque não te queria. Ele foi embora porque era jovem, confuso, e cometeu um erro muito grande. Ele não sabia que você existia, e se soubesse teria ficado, porque você é a coisa mais importante do mundo. Miguel franziu a testa, tentando entender. Como você sabe disso? Renato sentiu a voz falhar, mas forçou-se a continuar. Por quê? Porque eu sou seu pai, Miguel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel arregalou os olhos, a boca aberta em choque. Ele olhou para Renato, depois para Clara, depois de volta para Renato. Você
Você é meu pai? Renato assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Sim, eu sou. E eu sinto muito por não ter estado aqui antes. Eu sinto muito por ter perdido tanto tempo. Mas agora que sei, eu quero estar presente. Eu quero ser o pai que você merece. Se você me deixar... Miguel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Então, lentamente, ele se aproximou de Renato e o abraçou com força. Eu sempre quis um pai, sussurrou. Sempre. Renato o abraçou de volta, soluçando. Clara se aproximou e se juntou ao abraço. Os três chorando juntos, finalmente unidos pela verdade. Os dias seguintes ao grande revelação foram uma montanha-russa emocional. Miguel, inicialmente empolgado com a descoberta, começou a fazer perguntas difíceis. Por que Renato não estava lá quando ele nasceu? Por que ele demorou tanto para aparecer? Por que ele abandonou a mãe dele? Renato tentava responder com honestidade, mas cada pergunta era uma lembrança dolorosa de seus erros. Clara, por sua vez, estava dividida. Parte dela queria acreditar que Renato havia mudado, que ele realmente queria ser um pai presente. Mas outra parte, a parte ferida e desconfiada, temia que ele desaparecesse novamente, deixando Miguel ainda mais machucado. A tensão atingiu o pico quando Renato foi convidado para participar de um congresso internacional de cardiologia em Boston. Era uma oportunidade enorme, um reconhecimento de sua carreira, algo que ele teria aceitado sem hesitar alguns meses atrás. Mas agora, com Miguel e Clara de volta em sua vida, ele hesitou. Quando contou a Clara sobre o convite, ela reagiu exatamente como ele temia. Claro, disse ela, a voz carregada de sarcasmo. A carreira chamando de novo. E você vai, não é? Eu não sei, respondeu Renato, sincero. Eu quero ficar. Mas também é importante para o meu trabalho. Clara soltou uma risada amarga. Sempre foi, Renato. Sempre foi mais importante. Não é assim, Clara, eu mudei. Mudou? Ela o encarou, os olhos brilhando de raiva. Faz menos de um mês que você descobriu que tem um filho e já está pensando em viajar para o outro lado do mundo. Isso não é mudança, Renato. Isso é você sendo você. Renato tentou argumentar, mas Clara o interrompeu. Sabe o que mais dói? É que eu acreditei em você. Eu deixei você entrar na vida do Miguel. Eu deixei ele se apegar. E agora você vai fazer exatamente o que fez comigo 8 anos atrás. Vai escolher sua carreira e deixar a gente para trás. Eu não vou deixar vocês, insistiu Renato desesperado. Eu só preciso de alguns dias. Eu volto. Você sempre volta, Renato. Mas nunca fica. A discussão terminou com Clara pedindo para ele sair. Renato tentou falar com Miguel, mas o garoto, que havia escutado tudo, se trancou no quarto e se recusou a abrir a porta. Renato bateu e implorou, mas não obteve resposta. Finalmente derrotado, ele foi embora. Nos dias seguintes, Renato tentou ligar, mandar mensagens, mas Clara não respondia. Ele foi até o apartamento, mas ela não abriu a porta. Ele enviou presentes para Miguel, mas todos foram devolvidos. Ele estava perdendo tudo de novo. E dessa vez, a dor era insuportável. Renato decidiu recusar o convite para o congresso. Ele enviou um e-mail educado, agradecendo a oportunidade, mas explicando que tinha compromissos pessoais inadiáveis. Mas quando tentou contar a Clara, ela não quis ouvir. Não importa mais, Renato, disse ela, a voz cansada. O estrago já está feito. Clara, por favor. Eu recusei o congresso. Eu escolhi vocês. Você não deveria ter que escolher, respondeu ela, as lágrimas escorrendo. Um pai de verdade não precisa escolher entre a carreira e o filho. Ele encontra um jeito de conciliar. Mas você sempre vai ver isso como uma escolha. E eu não posso viver com medo de que um dia você escolha errado de novo. Renato sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele havia perdido Clara, perdido Miguel, perdido a chance de ser uma família. E dessa vez não havia volta. Naquela noite, sozinho em seu apartamento vazio, Renato abriu a caixa de madeira que guardava as lembranças de Clara. Ele leu as cartas antigas, olhou a foto desbotada, segurou o bilhete amarelado. E pela primeira vez em 8 anos ele permitiu-se chorar. Chorar por tudo o que perdeu, por tudo o que poderia ter sido, por tudo o que nunca seria. Ele havia construído uma carreira brilhante, salvado centenas de vidas, conquistado o respeito de colegas e pacientes, mas no fim estava sozinho. Que o sucesso, percebeu ele, não valia nada sem alguém para compartilhar. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio, de dor, de arrependimento. Renato continuava trabalhando,
mas era como se estivesse no piloto automático. Ele atendia pacientes, fazia cirurgias, assinava laudos, mas sua mente estava sempre em outro lugar. Em Miguel, em Clara, na família que ele havia perdido antes mesmo de ter a chance de construir. Foi em uma quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Renato estava em seu consultório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. Alô? Dr. Renato? Era uma voz feminina, desconhecida. Aqui é a professora Mariana, da escola do Miguel. A mãe dele me deu seu contato como emergência. O coração de Renato disparou. O que aconteceu? Miguel está bem? Ele está bem fisicamente, mas houve um incidente. Ele se envolveu em uma briga com alguns colegas. Está muito abalado. A mãe dele está a caminho. Mas ele pediu por você. Ele quer que você venha. Renato não pensou duas vezes. Ele cancelou todos os compromissos do dia, pegou as chaves do carro e saiu correndo. O trânsito estava caótico por causa da chuva. Mas ele não se importou. Ele precisava chegar até Miguel. Quando finalmente chegou à escola, encontrou o garoto sentado na sala da diretora, o rosto inchado de tanto chorar, o uniforme sujo de terra. Clara estava ao lado dele, pálida, visivelmente preocupada. Quando viu Renato, ela não disse nada. Apenas se afastou para que ele se aproximasse. Renato se ajoelhou na frente de Miguel e segurou o rosto do garoto com delicadeza. O que houve, campeão? Miguel soluçou, as palavras saindo entrecortadas. Eles disseram que você não é meu pai de verdade. Disseram que você só apareceu agora porque tem pena de mim. Eu disse que não era verdade, mas eles continuaram. Aí eu bati neles. Renato sentiu o peito apertar. Ele puxou Miguel para um abraço apertado. Escuta aqui, Miguel. Eu sou seu pai. De verdade. E eu não estou aqui por pena. Eu estou aqui porque te amo. Porque você é a coisa mais importante da minha vida. E eu sinto muito por ter demorado tanto para perceber isso. Miguel se agarrou a Renato chorando. Você não vai embora de novo, vai? Renato olhou para Clara, que observava a cena com os olhos marejados. Ele voltou a olhar para Miguel e disse com toda a convicção do mundo: Não, eu não vou embora. Nunca mais. Depois de resolver a situação na escola, Renato pediu para conversar com Clara em particular. Eles foram até o estacionamento, onde a chuva continuava caindo forte. Clara, eu sei que te magoei. Eu sei que quebrei sua confiança. Mas eu preciso que você saiba que eu mudei. De verdade. Esses últimos meses me mostraram que nada do que conquistei vale a pena sem vocês. Eu recusei o congresso. Eu recusei outras oportunidades. Porque vocês são minha prioridade agora. Clara balançou a cabeça, as lágrimas se misturando com a chuva. Não é sobre recusar oportunidades, Renato. É sobre estar presente. É sobre escolher estar aqui, todos os dias, mesmo quando é difícil. Mesmo quando não é conveniente. Eu sei. E é isso que eu quero. Eu quero estar aqui. Eu quero ser o pai que Miguel merece. E eu quero... Ele hesitou, a voz falhando. Eu quero uma segunda chance com você, se você me deixar. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente ela suspirou. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, Renato, mas... Eu vejo o jeito que você olha pro Miguel. Eu vejo o quanto ele te ama. E eu não posso negar isso a ele. Então vamos devagar, sem promessas, sem ilusões, apenas um dia de cada vez. Renato assentiu, grato. Um dia de cada vez. Eu aceito. E ali, sob a chuva, eles selaram um novo começo. 6 meses se passaram. 6 meses de reconstrução, de aprendizado, de amor. Renato havia se tornado uma presença constante na vida de Miguel. Ele buscava o garoto na escola, ajudava com a lição de casa, levava para jogar bola no parque. Eles assistiam jogos do Corinthians juntos, comiam pipoca no sofá, riam de piadas bobas. Renato estava descobrindo o que era ser pai. E estava amando cada segundo. Com Clara, as coisas eram mais lentas, mais cautelosas. Eles jantavam juntos algumas vezes por semana, sempre com Miguel presente. Conversavam sobre o dia, sobre planos para o futuro, sobre pequenas coisas do cotidiano. Aos poucos, a confiança estava sendo reconstruída. Aos poucos, o amor estava renascendo. Renato também havia feito mudanças em sua carreira. Ele reduziu a carga horária no hospital, recusou convites para congressos internacionais e passou a dar prioridade para o tempo com a família. Seus colegas estranharam no início, mas logo perceberam que ele estava mais feliz, mais leve, mais humano.
Em um sábado ensolarado de outubro, Renato, Clara e Miguel foram ao Parque Ibirapuera. Era um dia perfeito, com o céu azul, o sol brilhando, as árvores balançando com a brisa suave. Miguel corria à frente, perseguindo pombas e rindo alto. Clara e Renato caminhavam lado a lado, observando o garoto com sorrisos nos rostos. "Ele está tão feliz", comentou Clara, a voz suave. "Nós estamos felizes", corrigiu Renato, pegando a mão dela. Clara olhou para ele, surpresa, mas não puxou a mão. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dele. "Você realmente mudou, não é?" Renato assentiu. "Eu tive que perder tudo para perceber o que realmente importava. Mas agora eu sei. E eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes." Clara sorriu. E pela primeira vez em meses era um sorriso genuíno, cheio de esperança. "Eu acredito em você, Renato." Eles continuaram caminhando de mãos dadas enquanto Miguel corria à frente. Em determinado momento, o garoto parou e se virou, gritando: "Pai! Mãe! Vem ver!" Renato sentiu o coração aquecer ao ouvir a palavra pai. Ele olhou para Clara, que também estava emocionada. Eles correram até Miguel, que apontava para um lago onde patos nadavam tranquilamente. "Olha que legal! Posso dar comida para eles?" "Claro", respondeu Renato, tirando um pacote de biscoitos da mochila. Os 3 se sentaram na beira do lago, jogando pedacinhos de biscoito para os patos. Miguel ria cada vez que um pato pegava a comida, e Renato e Clara riam junto. Era um momento simples, comum, mas ao mesmo tempo extraordinário. Era um momento de família. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Miguel se virou para Renato e perguntou: "Pai, você vai ficar com a gente para sempre?" Renato olhou para Clara, que assentiu levemente. Ele voltou a olhar para Miguel e respondeu, com toda a sinceridade do mundo: "Sim, campeão, eu vou ficar. Para sempre." Miguel sorriu satisfeito e voltou a jogar biscoitos para os patos. Renato colocou o braço ao redor de Clara, puxando-a para perto. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e os 2 ficaram ali, observando o filho, observando o pôr do sol, observando a vida que estavam construindo juntos. Renato pensou em tudo o que havia perdido, em todos os erros que cometeu, em todos os anos desperdiçados. Mas também pensou em tudo o que havia ganho. Um filho incrível, uma mulher que ele nunca deixou de amar, uma segunda chance. Ele se inclinou e sussurrou no ouvido de Clara: 7 anos para descobrir que meu maior milagre não estava no hospital, mas na vida que eu deixei ir. Clara ergueu o rosto e o beijou suavemente. "Mas você voltou, e isso é o que importa." E ali, no Parque Ibirapuera, sob o céu alaranjado do entardecer, a família Azevedo finalmente estava completa. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários: você acredita em segundas chances? Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!